É uma grande satisfação darmos início ao primeiro curso transdisciplinar e experimental mesmo, sobre a mindfulness e sua relação com os campos do projeto, que no nosso caso são arquitetura, design, interiores, paisagismo, urbanismo e engenharia. Meu nome é Bruno Roberto Padovano, sou arquiteto urbanista, professor titular da FAU-USP, aposentado há uns 2 anos, e também atuo numa rede de arquitetos chamada EDAL, da qual sou presidente do nosso conselho, que reúne vários profissionais de várias dessas áreas. Então, eu converso muito com meus colegas e conversa vai, conversa vem. Começamos a falar nesse campo emergente, fantástico, cientificamente bem estruturado, que é o campo da mindfulness. E eu estou aqui do lado de uma especialista, pesquisadora, professora aqui da própria Universidade de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria, Kátia Stubing. Kátia, você quer falar alguma coisinha? Estou gostando da sua introdução. Muito bom, muito bom. Olha, realmente é um prazer estar aqui. Obrigado, Bruno, pelo convite. Me interessei demais pelo tema, acho super importante. E Mindfulness é assim, ela veio para a nossa vida contemporânea com uma cara singela, começando ali pela saúde mental, e ela foi se espalhando, e hoje a gente percebe o quanto ela pode ser benéfica e eficiente em muitas áreas. É por isso que a gente vê agora Mindfulness em todo lugar, se fala de Mindfulness. E tem o lado bom disso, né? Tem o lado que a gente precisa tomar cuidado, mas eu fiquei realmente muito feliz com o convite. Eu acho bem interessante explorar esse campo, né? Como que essas áreas, né, de design, arquitetura, projetos, paisagismo, como que tudo isso pode se beneficiar da prática de mindfulness. E, claro, a gente começa pelas pessoas. A gente começa pelos profissionais e pelos clientes, não é? Então, o quanto que melhorar a qualidade de presença, de atenção, de concentração, melhora todas as habilidades humanas, né? Então, a atenção já foi dita há muito tempo atrás pelo pai da psicologia, que a atenção é a habilidade per se, né? Então, a básica, importante para todo ser humano. Então, quando a gente fala de treinar mindfulness, a gente está falando desse treino muito basal, da capacidade de prestar atenção, perceber, sentir. E eu diria que, passando um pouco desse aspecto mais da pessoa, da presença, tem também o campo mais sensorial, que é justamente como a gente se sente nos ambientes, como a gente se relaciona com os ambientes, com as pessoas e todo o nosso entorno, né? Então, tanto esse universo mais pessoal interno, quanto esse universo mais de relações e de trânsitos, não é? Tanto pessoais quanto coletivos também, não é? A gente vai também abordar isso aqui na proposta. Então, mindfulness com certeza pode beneficiar, né, toda essa dinâmica que acontece entre a pessoa, o coletivo, o mundo interno e o mundo externo. E é para isso que a gente está aqui, para fazer essa reflexão juntos. É isso mesmo, Kátia. Na verdade, a ideia de fazer esta ponte transdisciplinar entre as duas áreas nasceu quando o meu irmão Guido Padovano, que é o segundo irmão, eu sou mais velho, e
ele se formou aqui na USP também, engenharia da produção, e depois tomou um rumo nas finanças, entrou num circuito internacional, e quando se aposentou, antes de mim, ele pensou em atividades nas quais ele podia se dedicar. E, conversando com meu irmão, ele me contou dessa atividade dele através de um instituto norte-americano chamado SILI, que em inglês é até engraçado, né? Em inglês quer dizer bobo, mas de bobo não tem nada. Assim, é muito interessante. É o Search Inside Yourself. Aí eu fui fazer um curso, né, com 2 professores da SILI no Brasil. No Brasil tem 18, 20 professores, entre os quais meu irmão. Foi ele que me indicou as áreas nas quais a gente devia fazer essa ponte, com palavras-chave, como, por exemplo, mindfulness, a tradução é atenção plena, mas tem também escuta atenta, tem uma vocação para uma atuação mais altruísta, né, através da empatia, até a motivação, que nos impele a sermos ativos, criativos e tentarmos ajudar os outros com o nosso trabalho. Então, assim, na hora de escolher algumas fontes iniciais, só para colocar o assunto em marcha, me lembrei de 2 livros que eu adorei ler nos anos 60. Um clássico do urbanismo, né, que é A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch, professor do MIT, que é incrível porque ele, nessa época, fez uma ponte com pesquisas laboratoriais, com ratinhos, eram extraídos todos os aspectos sensoriais e mesmo assim os ratos se achavam dentro do labirinto. Então ele pegou esse conceito e desenvolveu uma pesquisa para ver como os seres humanos entendiam, percebiam o ambiente. E nasceu ali talvez uma área que nós chamamos de psicologia ambiental, que literalmente mudou a forma de fazermos e pensarmos os projetos para as cidades. O que ele descobriu foram os mapas mentais que os seres humanos usavam, baseados em alguns elementos da paisagem urbana, que mais se destacavam: os percursos, os nós, os distritos, os marcos referenciais da cidade, enfim, vários elementos que as pessoas transcreviam em desenhos para mostrar como iam da sua casa até o centro da cidade, né? Assim, daí apareciam as diversas visões muito particulares da cidade. Uma outra grande fonte foi o livro do Edward Hall, A Dimensão Oculta, que se encontra também traduzido em português. Excelente livro sobre as relações humanas e pelas quais ele desenvolveu um conceito de proxêmica, das relações de aproximação e distanciamento entre pessoas em função de culturas diferentes. Então, em certas culturas, esta proximidade é bem-vinda. Nós, por exemplo, estamos aqui muito bem, porque somos ocidentais, está tudo bem. Em certas outras culturas, essa aproximação não seria tão bem vista, né? E o Edward Hall mostrou isso e também influenciou muito a nossa forma de perceber que o projeto depende também do contexto. O que você acha, Kátia? Tô gostando demais de ouvir. Estou aqui pensando, elaborando, não é? Como que a gente vai tentar trazer, né, para quem nos assiste, isso que a gente consegue perceber, né, a importância disso. Então, só para deixar claro, né, eu me apoio na definição de mindfulness estabelecida pelo Jon Kabat-Zinn, que é considerado realmente o pioneiro das propostas, vamos dizer, contemporâneas, laicas. E então a gente, né, precisa sempre eleger um autor. E por que eu digo isso? Porque
como hoje mindfulness está muito difundido, a gente vê que alguns autores talvez trazem uma definição um pouco diferente. Então, realmente vamos aqui deixar isso claro, tá? Essa definição do Kabat-Zinn, que mindfulness é uma habilidade. A habilidade de prestar atenção de uma forma específica, com atenção, intenção, sem julgamento e no momento presente. Então essa definição ela é muito robusta, né? Tanto que existe muita discussão em cima dela para a gente entender exatamente o que é isso. E dentro do que você trouxe, né, de como você enxerga a mindfulness nessas relações todas, é importante pensar em mindfulness como tendo 3 pilares. Um deles é o treino de atenção, que é o foco, a concentração, o estou aqui agora e não corpo presente e mente nas nuvens pensando em outra coisa, né? A pessoa falando com a gente, você está lá viajando, aí a pessoa te pergunta alguma coisa, você fala, claro, né? E você não estava realmente prestando atenção no que a pessoa estava te dizendo. Então, essa questão do treino de atenção é muito importante, melhorando a escuta, melhorando a percepção. O outro aspecto, que é considerado também um dos pilares da proposta, é o treino de atitudes, que aí envolve aspectos mais comportamentais, que tem a ver com uma atitude empática, uma atitude de abertura, de gentileza, né? Se colocar realmente numa escuta que ouve sem julgamentos, né? Sabe aquilo que a pessoa está falando e você já fica na cabeça pensando, nossa, mas não é assim, mas comigo foi diferente, e aí você se perde, né? Então essa escuta que realmente se abre para a experiência, ouve, mesmo discordando, ouve, acolhe com gentileza e empatia, e aí elabora em cima. Então, essa definição de mindfulness ela é muito importante, porque ao longo do processo e dos colegas que vão apresentar aqui, vai ficando muito claro do quanto que a proposta realmente conversa muito bem com o tema, porque não só, como eu disse, o aspecto da pessoa, o aspecto humano, mas também nessa relação, né, com o ambiente, com as estruturas, com as pessoas. Então, eu diria que tem muito para a gente explorar. Nossa ideia aqui realmente é fazer uma introdução, começar essa reflexão de uma forma consciente, com pessoas muito bem capacitadas, não é? Então, assim, pessoas que falam com propriedade nas suas áreas, então, realmente, recebendo esses colegas para trazer a opinião e começar essa reflexão. E eu acho que, nesse sentido, o Bruno teve uma ideia realmente fantástica, porque ele enxergou, né? Ele enxergou a importância de trazer, de falar sobre a questão e de alguma forma da gente elaborar e trazer a mindfulness de uma forma mais, vamos dizer, organizada, né? Acessível para todos na área, né? E eu brinco muito com os meus alunos. Mindfulness, ela pode ser praticada em muitos níveis, em muitas camadas, né? Então, eu acredito que nesse contexto a gente não está aqui convidando ninguém para virar monge, ninguém vai virar monge, tá certo? A gente só quer conseguir ter um pouco mais de presença, de tranquilidade, né? E conseguir realmente prestar mais atenção em nós mesmos e nos outros e nessa troca rica que não é só com palavras, né? Então, quando a gente olha, tem a expressão facial, tem o gestual, tem a postura, se está numa postura mais dura, se está numa postura mais relaxada, tudo isso comunica e tudo isso faz parte dessa troca e disso que o Bruno enxergou e está querendo trazer aqui para a nossa discussão. Perfeito, Kátia, acho que você matou a charada. Bem, pessoal, eu penso assim também que tenho estudado, junto com a minha esposa, Suzana, livros e pensamentos budistas. E no budismo tem as raízes
um pouco desta mentalização, desse olhar para dentro, para daí trazer para fora algo muito precioso, algo inventivo, criativo. Essa capacidade de olhar para dentro vem expressa, né, exprimida pela meditação, né? E hoje a meditação está se tornando algo muito utilizado na relação do ser humano, o ambiente, a mente e o ambiente. E através dessas origens da meditação, como uma forma de se autocentrar e descobrir essa riqueza interior, é que eu pensei que o trabalho dos arquitetos é muito importante, porque nós vivemos, como disseram os professores da CILI, num mundo no qual nós usamos demais o piloto automático, né? E esse piloto automático, às vezes, nos força a fazer coisas que, na verdade, não queremos fazer, mas não queremos pensar nisso. Então, fazendo uma abstração, a gente consegue ter uma posição mais consciente na hora de projetar. Esta é, vamos dizer, a hipótese sobre a qual se baseia esse curso experimental. Como um incentivo à pesquisa, um incentivo a mais trocas de ideias, outros cursos. E nós vamos conseguir percorrer todo o campo do projeto. Nós estamos aqui do lado de uma linda escultura que o grande artista Cassiporé Torres, né, doou para a USP. Está aqui no núcleo que eu dirigi durante 10 anos, o NUTAL, né, Núcleo de Pesquisa na Tecnologia da Arquitetura, Urbanismo e Design agora. Então, nas artes, a gente já percebe a busca dos artistas por espaços silenciosos, por espaços meditativos. E a partir disto, comecei a perceber também nas arquiteturas contemporâneas, como por exemplo da Zaha Hadid com seus espaços fluidos, mas ao mesmo tempo bastante acolhedores e silenciosos, né? Um pouco dessa expressão contemporânea de uma sociedade líquida, né? Apesar que assim, na sociedade sólida também já haviam projetos maravilhosos e muito abertos e livres, com composições maravilhosas, como aqui na USP, por exemplo, a Biblioteca Brasiliana. Este fato me levou a considerar também que o próprio arquiteto e o designer, e o urbanista e o engenheiro precisam focar muito, foco, para também não cometer erros, porque as nossas profissões são profissões que têm uma responsabilidade social muito elevada. E se nós não prestarmos atenção, não tivermos escuta das necessidades da sociedade, dos clientes e da cultura do nosso tempo, né? E eu só posso pensar assim, um exemplo disso é o nosso grande mestre, saudoso mestre, Oscar Niemeyer, que ao longo da sua vida parece, ele sim, um monge budista. Acho que ele foi um monge budista, ele não sabia disso, mas ele fez coisas absolutamente incríveis com a sua mente, afetando o ambiente e criando nas pessoas um bem-estar, só de olhar para aqueles espaços, aquelas formas, que ele dominou totalmente com seu traço mágico, inspirado inclusive na natureza, como aqui, né? Estamos aqui cercados por árvore, um cingônio aqui ocupando o jardim do Nutal, e eu vou devolver a palavra para a Kátia. Tá certo. Olha, eu diria assim, com tudo isso que você trouxe, vale a pena a gente experimentar uma pequena pausa, que tal? Vamos fazer uma pequena pausa? Sim. Para que a gente possa realmente entender o que é essa proposta. Não é nada mirabolante, não tem nenhum hocus-pocus, é tudo muito simples, né? Como o próprio nome do, né, CILI, né? Eu acho é muito interessante isso, porque a mindfulness ela tem uma simplicidade.
E eu acho que o Cili veio muito a calhar nesse sentido, porque tudo hoje é muito sério, tudo é muito, né? Tenso. E claro, a gente precisa se preocupar com uma ética e tudo mais, né? É uma questão que para mim é bem importante, mas é importante manter a leveza, tá? Então, nesse convite, a gente começa uma prática muito simples, do jeito que a gente está sentado, aonde está. Eu estou sentada assim bonitinha, mas é porque eu estou acostumada, tá? Não precisa sentar assim. Posição de lótus. Né? É um semilótus. Semilótus. Semilótus, tá? Tecnicamente é esse o nome. Tá, mas assim, é porque realmente são muitos anos de prática, né? Eu tenho muitos anos de prática, não posso dizer quantos. Né, muitos anos de prática, então assim, realmente estou bem acostumada. Então se você for, né, uma pessoa que tem uma capacidade, uma elasticidade, um conforto, tá? Gente, para meditar precisa estar confortável, por favor. Não adianta fazer aquela pose bonita e ficar todo tenso e aí começa a coçar o nariz, começa a doer a lombar e não rola, tá? Então uma postura confortável, para que você fique alinhado, isso, pés no chão, apoie o braço, tenta só manter um alinhamento que seja confortável, que dê espaço para que os ombros se soltem e, se possível, o fechar de olhos que ajuda a trazer a atenção para dentro. Então, esse convite de iniciar uma prática, e a gente pode fazer uma ou algumas respirações mais profundas e conscientes. Recolhendo a atenção para o corpo. Sentindo os pontos de apoio. Vamos deixando que o corpo se acomode do jeito que ele estiver. Vamos deixando que a respiração também fique bem natural. Podemos deixar ela fluir sem esforço. E a gente vai tentando sentir a postura. Essa sensação geral do corpo sentado. Vamos procurando acolher o que quer que esteja presente. Nesse convite a uma pausa. Só por alguns instantes, nada mais importa. Bem conscientes das sensações, do que está presente. Vamos respirando fundo. E devagarinho, finalizando a prática. Então, algo simples, pode ser até mais curtinho do que isso, realmente, né? Aqui eu aproveitei, deixei uns minutinhos a mais, mas de verdade, praticar mindfulness não exige uma prática de horas, né? Nem de muitos minutos, às vezes um minuto mesmo, um minuto cronometrado que você pare, trazendo essa intenção de fazer a pausa, a intenção de perceber o que está presente.
de uma forma acolhedora, de uma forma amigável. Então, a prática é um momento em que a gente cria essa pausa para falar, peraí, o que está acontecendo comigo agora? E, claro, né, existe todo um treinamento para que a gente dê conta dessa percepção, porque muitas vezes, quando a gente para dessa forma, o que a gente percebe pode ser que a gente não está bem, não é? Por isso que um treinamento bem apropriado precisa ter um bom instrutor. Mas no nosso contexto, eu entendo que essa pausa que simplesmente recolhe, que traz essa percepção, que permite que as coisas se assentem um pouquinho, ela já vai trazer um benefício enorme. Porque é bem isso, a gente sai de uma atividade para outra numa inércia que vai virando uma bola de neve. Aí chega no final do dia, você está aquele pacote, não é? E no meio desse pacote todo durante o dia, quantas informações você recebeu que são fundamentais, quantas pessoas você, né, contactou, conversou, né? E o que você registrou de fato. E o quanto isso vai interferir nos projetos e no trabalho, né? Existe muita pesquisa de mindfulness investigando performance, né? Existe até uma certa exploração disso, né? Olha, mindfulness aumenta a performance, então vamos praticar, tá? A gente sabe que existe sim essa melhora, mas ela tem que vir num conjunto, né? E, de novo, né? A nossa intenção aqui é colocar as pessoas em contato, é sensibilizar as pessoas para o que a mindfulness pode trazer e para quem realmente se interessa e quer se dedicar, o recomendado é realmente buscar uma formação, um treinamento, né? Mas claro que aqui a gente vai estar oferecendo alguns exemplos. Espero que vocês realmente aproveitem a reflexão, a introdução, esse experimento e vamos ver se isso, né, evolui aí para algo realmente que favoreça muitas pessoas. Muito bem, então eu convido a todas e todos para participarem deste curso, como disse, transdisciplinar e experimental, porque a própria Kátia me falou que não conhece nada parecido. Em todos os anos, 20 anos de pesquisa, seminários, congressos, encontros, mesas redondas, ela nunca viu isso acontecer. E agora que a chuva está começando a cair, eu diria assim que é um bom momento para pararmos, para cada um fazer sua própria reflexão, lembrando que estaremos aqui em 12 palestras e com 6 grandes especialistas, que agora vocês podem ver aqui nessa imagem, cada um na sua área de conhecimento, né? E tenho muito orgulho e muita satisfação de ter elas e eles conosco. Então, que a chuva nos abençoe e frutifique. Obrigado. Obrigado. Obrigado.